Hoje é quarta-feira, nós temos o nosso quadro Fala Doutor. Pode rodar a vinheta. E ó, eu vou recebendo aqui no estúdio a doutora, ó, me ajuda. Me ajuda porque hoje dificultou. A doutora tem um nome diferente. É Kalanit. Kalanit Tiecher. Exatamente. Acertei? Doutora Kalanit Tiecher. Kalanit, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigado Bruno. Pela sua presença. Obrigada. Primeira coisa que eu quero perguntar, qual é a origem do nome? Meu nome é árabe. Ah. Minha mãe colocou o nome de uma flor árabe em mim. Olha só, que legal. E aqui é nome diferente. A gente pergunta porque talvez o pessoal de casa também tenha essa dúvida, né? Sim. Fala, mas Kalanit, de onde veio? Qual é a origem, né? E nós sabemos que o Brasil é um país que tem muitos imigrantes, né? Muitas culturas diferentes. Eu falo que o nosso país é um país onde você tem povos do mundo inteiro que vieram para cá. Sim. Né? E isso é legal porque a gente conhece um pouco de cada história e um pouco do mundo, né? Aqui no nosso país. Bom, doutora Kalanit, vamos lá. Nosso quadro hoje separado para a gente tirar dúvidas. Produção, já temos aí as perguntas? Vamos lá? Podemos colocar na tela? Então vamos lá com a primeira pergunta. Olha, trabalhei feriado e não me compensaram com folga. Como devo receber, doutora? Se você trabalhou no feriado, não compensaram com folga, portanto, não tem banco de horas na empresa que você trabalha, né? Deveria receber esse dia em dobro e não aconteceu, aguarda o encerramento do seu contrato, procure um advogado, tá? E juntamente com possíveis horas extras, já que não tem banco de horas, você vai conseguir exigir isso na justiça, tá? Esse valor deverá ser pago em dobro. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta, então. No nosso telão, fui intimado a comparecer na justiça. Posso faltar ao serviço sem ter o salário descontado? Como é que funciona nesses casos? Sim, senhor. Você deve faltar ao serviço e não poderá ter seu salário descontado, tá? Quando você fizer um testemunho em audiência, né? Ou for participar de uma audiência que seja pessoal, o juiz vai fazer constar o seu nome na ata da audiência. E esse documento você leva até a empresa e ele serve para justificar a sua falta. Ah, doutora, mas eu fui à audiência como testemunha e foi dispensado o meu depoimento, eu tive que faltar ao trabalho. Não tem problema, tá? Você pede para o advogado fazer constar essa situação para o juiz, que ele vai emitir uma certidão para esse trabalhador levar ao trabalho e justificar a falta dele. Não poderá ser descontado esse dia. Certo. Próxima pergunta na tela. Olha, entre um dia e outro de trabalho, tenho direito a quanto tempo de descanso? A legislação trabalhista fala que entre um dia e outro de trabalho, Bruno, o trabalhador tem que descansar pelo menos 11 horas. Pelo menos 11 horas. Pelo menos 11 horas. É o chamado intervalo entre jornadas, tá? Ou intrajornada. Então, por exemplo, vamos supor aquela pessoa que trabalha ali, tem a sua escala de 6 horas por dia, se ela tem a escala alterada, ela que trabalhava de manhã, olha, minha escala é sempre no período da manhã. Num dia determinado, a minha escala foi alterada para o período da tarde ou da noite. Então, no outro dia, eu não posso voltar no meu horário da manhã. Eu preciso ter esse intervalo de 11 horas. Pelo menos 11 horas. Se por acaso acontecer desse intervalo não ser respeitado, você pode cobrar ele como horas extras, tá? Ok? Também é configurado horas extras. Pode pedir uma indenização se isso for acontecer de forma habitual, tá? Ou então, se tiver compensação, né? O banco de horas da sua empresa, você pode usar ele como compensado no banco de horas. Certo. Próxima pergunta, produção. Fala, doutor, de hoje. Meu patrão é quem escolhe a data que vou tirar férias. E aí? Como funciona, Bruno, as férias do funcionário? Você precisa trabalhar 1 ano para adquirir o direito de férias, tá? E aí a empresa vai escolher qual a melhor época para ela te dar as férias no ano seguinte. Então, você trabalha 1 ano, no ano seguinte a empresa escolhe, tá, a data para você tirar as férias, sim. É a opção da empresa, mas claro que isso pode ser convencionado e conversado entre o trabalhador e o empresário. Essa questão das férias, doutora,
É obrigado a tirar os 30 dias, pode fazer a divisão 15, 15, pode fazer 10, 10, 10. Como é que é? Ou a empresa também pode estabelecer? Fala, não, você só a empresa estabelecer como só tira a cada 15 ou 30 direto. A férias pode ser fracionada em até 3 períodos, tá? E isso pode ser combinado entre o trabalhador e o empresário também. Mas a última palavra sempre no caso do empresário da empresa. É ela que determina, vamos supor, se o funcionário quer tirar 15, 15, mas a empresa falou, não, eu vou te dar 20 e 10, ou 30 dias direto, vale a palavra da empresa. Vale a palavra da empresa. Entendi. Bacana. Vamos lá, próximo. Eu já tô pensando nas minhas férias, como mal comecei o programa. Mal começou. O início das férias pode ser no sábado ou no dia que antecede um feriado? O artigo 134, tá, da CLT, no parágrafo 3º, ele determina que seja respeitado um período mínimo de 2 dias antes do final de semana ou antes de um feriado para início das suas férias. Então, as suas férias não pode casar, por exemplo, numa sexta ou numa quinta-feira. Tem que ser pelo menos na quarta-feira. Segunda, terça ou quarta são dias de início de férias, já que sábado, né, é final de semana. Então, pelo menos 2 dias antes do final de semana ou feriado. Ou feriado. Faz o seguinte, coloca as férias direto para começar na segunda-feira, se não tiver feriado na terça, que não tem problema, né? Exatamente. Se o feriado for na quarta, pode ser na segunda. Se o feriado não, na quarta-feira. Aí você tem que ser na semana anterior, porque tem que respeitar 2 dias. Se o feriado for na quarta, não pode ser segunda nem terça. E aí, no caso, pode ser na quinta. E nem final de semana. Tem que ser na quarta-feira da semana anterior. Da quarta da semana anterior. Ou da próxima semana. Ou da próxima semana. Segunda-feira da próxima. Caiu o feriado durante a semana, não inventa de querer tirar férias. Espera para a próxima semana para não ter dor de cabeça. Bom, conversei com a advogada Kalani Tietcher. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.